Orientações precisas que o Espírito Santo trouxe para Moisés, para que fossem transmitidas ao povo, que agora iriam se tornar uma nação, mais de 2 milhões de judeus, com alguns egípcios, estavam se preparando para entrar na terra prometida. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb iriam entrar. Os demais nasceram durante esse período de 40 anos do deserto. Orientações em todos os sentidos, e hoje uma orientação precisa, exata, para algo fundamental na vida do ser humano, que é o seu relacionamento conjugal. A vida, o casamento, a vida a dois. Abriram? Deuteronômio, capítulo 21, de 10 até o 14. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Vamos orar? Suplicando que Deus nos oriente sobre esse aspecto fundamental da vida do ser humano, que se distancia tantas vezes do programa que Deus tem, né, do casamento, mas que em Cristo Jesus nós sabemos que tudo é restaurado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos ensina da importância do relacionamento de casamento, e nós te imploramos, Senhor, que através do poder do Teu Santo Espírito nós possamos viver dias em que todos os valores distorcidos que têm predominado na nossa geração não influenciem o Teu povo, Senhor. Que nós possamos ver o Teu povo fundamentado na Tua palavra, na restauração, no renascer de novo, através do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e agradecemos porque temos a certeza que o Espírito Santo está cuidando dessa área da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Século 21, coisas estranhas andam acontecendo pelo mundo, né? Alguém uma vez escreveu que o ser humano estaria numa evolução tão grande, de tecnologia, na parte científica, ao ponto de se autodestruir. E é interessante que a gente pensa às vezes em questões de guerra, guerra biológica, bactérias, energia nuclear, guerra química, poluição. Mas é interessante que a tecnologia está entrando até no relacionamento dos seres humanos, né? E coisas absurdas como seres humanos trocando o relacionamento natural de convivência humana por um relacionamento virtual. Alguém viu essas notícias esses dias? No Japão, né? Mas não é só no Japão, não, é no mundo inteiro. Então, pessoas que acham mais interessante conviver com uma bonequinha de um jogo de amor, do que conviver com a própria esposa ou com a namorada. Então nós vemos que até a tecnologia está fazendo o ser humano se desviar dos valores de relacionamento e convivência. E quando eles entraram na terra prometida, eles teriam que ter valores muito firmes.
E alguns aspectos importantes que a palavra coloca para nós. Em primeiro lugar, qual é o projeto de Deus para o casamento? Depois de Deus ter dito algumas vezes que tudo era muito bom, quando Ele avaliava aquilo que Ele havia criado, Ele emitia um parecer que tudo era muito bom. A luz era boa, a criação da água, da terra, os mares, as plantas, os animais, o ser humano. Mas todos nós sabemos que, por uma questão de enfatizar para nós a necessidade, Ele falou que não era bom que o homem estivesse só. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só Deus pode preparar a pessoa que seja correspondente na nossa vida, tanto para um homem como para uma mulher. E a solução foi perfeita, né? Deus criou a mulher através da matéria, através do homem, e quando o homem recebeu, disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, eles serão só uma pessoa. Homem e mulher viviam sem se envergonharem um do outro. Uma solução que realizava o homem, que o deixava realizado, não estava mais só. Uma solução de solidariedade, porque não é bom, sozinho nós valemos menos, né? Temos menos condições de viver esta vida, temos menos recursos. Então, alegria, muita alegria, e até segurança, né? Então são aspectos que estão no casamento: solidariedade, realização, alegria, segurança, quando encontramos a pessoa certa para as nossas vidas. E poucas vezes a Bíblia fala desta forma: quem encontra uma esposa encontrou algo excelente, recebeu a bênção do Senhor. Então o propósito era muito firme, né? Muito claro, e nós sabemos que se não tivéssemos pecado, seria assim eternamente. Salomão, quando ele percebeu que nada nesta vida preenchia a sua existência, por quê? Porque ele estava tentando achar respostas para o bem-estar, para ter qualidade de vida, fundamentado naquilo que ele podia ter materialmente. Só no finalzinho do Eclesiastes que ele declara que precisa de Deus. Até lá ele vai falando que a futilidade, como que tudo é vão, né? Mas quando ele fala a respeito do seu casamento, talvez o primeiro casamento dele, o verdadeiro, né? Ele diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do céu. Então, a nossa vida aqui fica bem quando nós pedimos, suplicamos e rendemos graça ao Senhor pela pessoa que Deus tem para nós. Quem não tem ainda, né? Quem já tem, nós agradecemos, nós rendemos graças pela pessoa que tu colocaste na nossa vida. Então o que nós temos que fazer? Pedir que Ele continue sustentando, suplicando e rendendo graças, né? Isso vale tanto para quem está se preparando para um dia ter essa realização, ter essa solidariedade de poder dividir com alguém a sua vida e ter essa alegria e essa segurança.
Felizes? Sim ou não? Se você não tiver, nós temos que orar e suplicar por isso. Desfrute a vida com a pessoa que Deus deu para você, né? Todos os dias dessa vida, porque você não vai levar nada além disso. É claro que ele não tinha essa experiência da salvação que nós temos hoje, né? Como nós agradecemos a Deus. Como não poderia deixar de ser, o ser humano se desvia da vontade de Deus. E logo no capítulo 4 nós vemos a primeira evidência, a primeira situação de infidelidade, quando um descendente de Caim resolve ter duas mulheres. Já estragou o plano de Deus. Poligamia. Se você faz... Quem está lendo o livro de Gênesis? Alguém aceitou a proposta de Gênesis essa semana? Nós pensamos em tentar procurar fazer uma leitura de Gênesis uma semana. Porque nós estamos estudando Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, vamos dar uma voltinha lá em Gênesis. Vocês vão perceber que conflitos que estão nos nossos dias até hoje começaram porque o ser humano se desviou da vontade de Deus. E um dos grandes conflitos que nós temos na história começou com os descendentes de Abraão. Porque um era filho de Agar e outro era filho de Sara. Que desastre, né? E ele é o nosso herói da fé, né? Nosso pai da fé. Salomão, todo mundo sabe que depois que ele se envolveu com a poligamia, ele acabou também caindo na idolatria, e no finalzinho da sua vida, muito sofrimento, e está registrado que ele fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras. Então, o primeiro desvio do ser humano é a infidelidade no relacionamento conjugal. Porque se o relacionamento é para realização, solidariedade, dividir as coisas com alguém, tudo, alegria e segurança, então a infidelidade ela vai prejudicar todos esses aspectos do casamento. Divórcio é da vontade de Deus? Porque Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora, que é o texto de hoje que nós vimos, né? Que um homem podia se divorciar da sua esposa. Por quê? Todo mundo sabe. Por quê? Por que Deus permitiu? Não é que Deus quis, Deus permitiu. Por quê? Por causa da dureza do coração do ser humano. Então, nosso coração é tão duro que às vezes a gente não consegue se livrar de uma situação dessas. Existe outra possibilidade? Jesus coloca uma outra possibilidade. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Porque onde há um amor verdadeiro, onde há perdão, onde há solidariedade, alegria, realização, segurança no casamento, não há espaço para o divórcio. Então, não é da vontade de Deus o divórcio. E digo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade. Então, se houver infidelidade, existe a possibilidade de um divórcio. Infidelidade é quando alguém também não quer mais viver com aquela outra pessoa, com a pessoa que Deus lhe deu no seu casamento. Pode acontecer isso. Aí não tem condições de você reatar, né? Mas o divórcio é coisa tão séria que o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, depois de eles terem voltado da Babilônia, então ficaram lá 70 anos, como nós vimos hoje no começo do culto. Quando eles voltaram,
Deus precisou passar algumas orientações importantes. E uma delas diz assim: a outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam, por quê? Por que Deus não estava ouvindo as orações dos judeus? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Poucas vezes você vai ouvir falar que Deus odeia, né? Uma delas é essa. Diz o Senhor, Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Então nós vimos que Deus colocou no mesmo texto o divórcio e a violência humana. Dois aspectos nós já vimos. O primeiro, o projeto de Deus perfeito. O segundo, a ação humana distorcendo o projeto de Deus. Qual foi o resultado? Poligamia, divórcio e desagradando tremendamente a Deus. Mas é interessante que Deus, como Deus faz as coisas, né? De todo esse desvio que o ser humano realizou e que nos nossos dias é uma coisa terrível. Já pensou? Relacionamento virtual. Com uma bonequinha, né? Não é nem com alguém que existe, uma bonequinha. E podem ter certeza que isso não é só no Japão que está acontecendo, não. Está acontecendo no Brasil. Está acontecendo na nossa cidade. Mas o nosso Deus, como Ele restaura as coisas, né? Jesus fez questão de dizer, como nós já vimos, que o casamento é uma instituição divina. E para exaltar esse relacionamento, para que nós pudéssemos prestar muita atenção nesse aspecto fundamental da nossa vida, Ele usou o casamento, o relacionamento entre uma mulher e um homem feitos por Deus, como se fosse a igreja de Jesus e o relacionamento com Ele. Nós vemos isso nos profetas, principalmente o profeta Oséias, mas com Jesus isso fica muito evidente. Então, se quer entender a sublimidade de um casamento, o quanto que Deus valoriza isso, o quanto que nós temos que interceder, suplicar para que o Senhor esteja abençoando esse aspecto dentro da nossa igreja, independente do problema que você esteja enfrentando nessa área, nós temos que colocar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor falou que o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento é uma referência para nós entendermos o quanto que Tu nos amas e quanto que Tu cuidas de nós. Profetas no Antigo Testamento falaram a respeito disso. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para colocar essa verdade para nós. E o livro de Apocalipse praticamente termina falando disso. O encontro da igreja e do noivo. Então, nós estamos reunidos nessa noite para suplicar para Deus, orar, suplicar e render graças. Nós precisamos disso, irmãos. É preciso que a igreja esteja investindo tremendamente na vida conjugal. Precisa ou não? Como nós precisamos orar uns pelos outros. Porque se Deus diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para a santificar,
pelo lavar da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então vejam que papel que Deus passou para os maridos e para as esposas. E jamais você pode esquecer que é uma responsabilidade apenas do homem. Porque a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa. Não me venha questionar por que Deus mandou escrever isso, que eu não consigo responder. Eu tenho certeza que Deus fez o certo. Alguns estão tentando colocar uma resposta científica, né? Que a mulher tem uma capacidade de perceber as coisas muito mais veloz, uma velocidade muito maior do que o homem. Pode ser até que isso seja um argumento importante. Mas o Senhor sabe porque Ele colocou isso. Então, o primeiro ponto que nós temos que orar nessa igreja: Senhor, dá-nos esposas sábias. E se você percebe que alguma esposa não está sendo sábia, você vai fazer o quê? Você vai orar por ela. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, como igreja. Porque se Deus está falando isso, que maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, para ser santa, purificando-a pela lavagem da água, que é a palavra, para apresentá-la diante de si, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa, inculpável. Vamos entrar nessa oração? Mulheres sábias, homens que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres sábias, homens que... Ninguém está dizendo que um casamento é destruído porque uma mulher não é sábia. Pode até. De repente o homem não quer nada, né? Jesus até falou. Existe a infidelidade. Mas nós temos que partir do princípio do que é o ideal de Deus. E nós vamos investir e orar nesse sentido. Não na realidade, porque a nossa realidade é triste. Se você olhar para a nossa cidade, às vezes até dentro da igreja mesmo, quantas dificuldades a gente tem nesse sentido. Mas nós temos que orar para ação restauradora, profunda, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, que é o que está na tua palavra. O que está na palavra de Deus? Mulheres sábias edificam as suas casas. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Mas Deus odeia o divórcio. Né? Então, por isso que nós temos que implorar muito a Deus quando alguém passa pela sua cabeça uma separação. Preparados? Preparados? Sim ou não? O que nós vamos fazer? Orar. O quê? Senhor, nós queremos uma igreja, um povo de Deus, em que as mulheres sejam o quê? Sábias. Homens que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Suplicar pelos nossos filhos, né? Que jamais caiam nessas tentações. Só Deus para fazer isso, né? A internet é uma coisa extraordinária que demonstra a grandiosidade da inteligência que Deus deu ao ser humano, mas ao mesmo tempo sendo usada para destruir famílias. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor é maior que a internet. Amém? Ele é muito maior, é infinitamente maior. Ele é maior que as redes sociais. Ele é maior que os joguinhos de Love Story. Com certeza, né?
Então agradecemos a Deus por isso. Se você não tem a esposa ainda, o que você vai fazer? Senhor, eu preciso de uma esposa, ou vocês precisam de um esposo, estou orando. A Bíblia fala assim, que você tem que orar, suplicar e render graças, não é isso? São 3 estágios interessantes, né? Eu oro, aí eu suplico, porque eu estou consciente que eu preciso mesmo, e depois eu rendo graças. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam colocadas diante de Deus, através da oração e súplicas e com ações de graça. Então vocês viram 3 momentos na oração. Primeiro você ora, no segundo você suplica e no terceiro você rende graças. Mulheres sábias, homens que amam as suas esposas. Então quais são os estágios da oração? Eu peço, eu suplico e eu agradeço. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai cuidar do meu coração, em Cristo Jesus. Vamos orar então? A vida inteira, mulheres sábias e homens que amam suas esposas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque a instituição do casamento foi uma iniciativa tua e foi muito enfático a forma como tu usaste para que entendêssemos da necessidade da vida solidária no casamento. Às vezes só quando não temos é que sabemos o que precisamos. Por isso que Adão, ele sentiu. Nós sabemos que isso estava na tua programação, que ele percebesse o que é ficar sozinho, para que depois recebesse de ti a bênção, que seria uma esposa. Te agradecemos porque a tua palavra estabelece o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é de bom nome, o que deve ocupar o nosso pensamento. Mulheres sábias, homens que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Tu sabes o que cada um de nós precisa nesse sentido. E te louvamos porque tu preenches a real necessidade de cada um de nós. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.